Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, por aqui tá chovendo muito, começou a chover granizo, então se aparecer algum barulhinho de chuva no fundo, já peço desculpas. Eu precisava gravar esse vídeo agora, não dava pra esperar, então tô gravando com a chuva mesmo. Eu vou pedir logo no começo do vídeo que você deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu também vou te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Me segue também nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando o meu dia a dia. E agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Agora nós vamos voltar um pouco no tempo, mais exatamente para o dia 13 de outubro de 2013, no estado norte-americano de Maryland, quando um chamado para a emergência foi feito de um apartamento em Silver Springs. Do outro lado da linha estava uma mulher que começou a pedir ajuda, mas ela parecia confusa sobre o que realmente estava acontecendo. Quando a atendente perguntou mais detalhes, a mulher disse que não sabia, e logo foi possível ouvir uma conversa entre ela e alguém ao seu lado. Ela mencionou que um amigo não estava respirando, que ele estava simplesmente sem ar. A atendente tentava entender a situação, repetindo que precisava saber qual era a emergência em detalhes, mas a mulher, visivelmente assustada, respondia apenas que o seu amigo precisava de ajuda e precisava de ajuda rápido. A mulher, em meio a gritos e confusão, disse que havia sangue por toda parte, mas ela não sabia dizer direito de onde vinha todo aquele líquido. A atendente então perguntou se alguém estava bebendo ou usando alguma substância ilegal, e a resposta parecia meio vaga e distante, mas a atendente pôde perceber que a mulher respondeu que sim. Todo mundo estava consumindo álcool, mas nada de entorpecentes. Foi às 3h25 da madrugada que a polícia chegou no endereço mencionado, que era o de um apartamento na East West Highway. Ao entrar, encontraram uma mulher que aparentava estar bastante embriagada. Ela parecia confusa e começou a perguntar aos policiais o que havia acontecido, enquanto ela era algemada. A situação estava muito tensa e todos estavam em busca de respostas em meio ao caos daquela noite fatídica. Os oficiais foram entrando um pouco mais e assim eles encontraram dois homens no chão. Um deles estava grogue e coberto de um líquido vermelho, enquanto o outro não se movia e não fazia som algum. Ambos estavam perto da cama e os paramédicos, ao examinarem a cena, descobriram que o homem imóvel tinha sofrido 6 golpes com um objeto cortante. Um dos golpes atingiu o seu pulmão e o outro cortou a sua jugular, resultando em seu óbito em basicamente minutos. Havia sim sinais de defesa, o que indicava que ele lutou antes de morrer, e a arma do crime foi encontrada sob o corpo da vítima. A vítima foi identificada como Mark Wolf, um jovem de 23 anos que se formou em História na Universidade George Washington em maio de 2012. O Mark tinha acabado de voltar de um ano ensinando na Coreia e estava no primeiro ano da sua faculdade de Direito, com um futuro bastante promissor pela frente. Os dois suspeitos levados para a delegacia eram Raul Gupta, de 24 anos, e sua namorada Taylor Gould, também de 24 anos de idade, ambos formados na mesma universidade que o Mark. Eles se conheceram durante a faculdade e se formaram juntos. O Raul estudou medicina e sempre foi muito elogiado por sua inteligência, enquanto a Taylor se formou em engenharia biomédica. O casal começou a namorar no último ano da faculdade e foram morar juntos em fevereiro de 2013. Naquele momento, a Taylor trabalhava para um órgão governamental de controle dos alimentos e ajudava o seu namorado Raul a pagar as contas enquanto ele se dedicava ao seu segundo mestrado. Ele era muito estudioso, gente. A vida deles parecia estar cheia de promessas, mas tudo isso mudaria naquele trágico evento, dentro daquele apartamento. Inclusive, o apartamento onde ocorreram os fatos
pertencia a Taylor e ao Raul, que, como já sabemos, eram namorados. No momento da investigação, ambos estavam sendo interrogados separadamente, mas não conseguiam se lembrar do que aconteceu, provavelmente por estarem embriagados, além do fato do Raul ter fumado umas coisinhas diferentes. A polícia descobriu que tudo começou no sábado, quando o trio Raul, sua namorada Taylor e o amigo do casal, o Mark, estavam celebrando o aniversário do Raul no bairro Dupont Circle, em Washington, D.C. O casal teve um jantar a sós antes de se encontrarem com o Mark e um outro amigo chamado Josh White. Os quatro passaram 1 hora juntos em um bar antes de se dirigirem a outro. O Raul e o Josh saíram para fumar e em seguida foram para um terceiro bar. Depois disso, o Josh foi embora para uma festa onde encontraria outros amigos e o casal Raul e Taylor decidiu voltar para casa e o Mark os acompanhou. Inclusive, câmeras de segurança registraram a chegada do trio ao prédio do apartamento por volta da 1h50 da madrugada. 1h30 depois foi feito um chamado para a emergência. Mais tarde, por volta das 5 da manhã, enquanto estava na cela da delegacia, o Raul surtou e começou a gritar para o oficial Andrew Richardson, dizendo que iria processá-lo e exigindo um advogado ali na hora. Vizinhos do prédio relataram que ouviram barulhos altos vindos do apartamento cerca de 45 minutos antes da chegada da polícia, incluindo um estrondo e uma voz masculina pedindo para que alguém chamasse uma ambulância urgente. Os investigadores estavam montando uma linha do tempo sobre a noite e decidiram questionar o Josh White. Ele contou que enquanto estava na área de fumantes, fumando ali o seu cigarro com o Raul, ele revelou ao amigo que achava que a sua namorada, a Taylor, estava flertando com ele. Ou seja, a Taylor supostamente estava dando em cima do Josh e o Josh estava contando isso para o Raul. Entretanto, algum tempo depois, quando estavam os quatro no outro bar, o Mark contou ao Raul que o Josh estava tentando se aproximar da Taylor, algo totalmente diferente do que o Josh havia dito. Então, resumindo, o Josh contou para o Raul que a Taylor estava dando em cima dele, mas o Mark contou ao Raul que na verdade era o próprio Josh quem estava dando em cima da Taylor. O Mark até se irritou e disse que, além do Josh querer pegar a namorada do amigo, ainda tinha mentido dizendo que ela era quem estava querendo meio que pular a cerca. Vocês estão entendendo? Era assim um rolo, gente. O Josh contou aos investigadores que ele foi chamado para dar a sua versão e esclarecer toda aquela confusão. Ele disse que todo mundo estava entendendo tudo errado e ninguém queria pegar ninguém, sabe? Ele negou veementemente as acusações e foi naquele momento também que ele decidiu ir para casa, afastando-se do grupo por volta da 1h30 da madrugada. Ele mencionou aos investigadores que a situação estava muito estranha e que o Raul estava realmente irritado. Ele não acreditava naquela história de mal entendido e achava que as pessoas estavam mentindo para ele. A Taylor, por sua vez, garantiu que nunca faria isso com o namorado, afirmando que o amava muito. Depois, o trio Raul, Taylor e Mark voltaram para o apartamento em Silver Spring e foram vistos no saguão e também no elevador. Ao saírem do elevador no andar do apartamento da Taylor, as imagens mostraram que não havia sinais de desentendimento ou estresse. Quando a Taylor foi interrogada na delegacia sobre as conversas estranhas no bar, ela revelou que o Josh estava enviando mensagens esquisitas e flertando com ela. O policial que estava de plantão naquela noite e entrou no apartamento descreveu a cena como um verdadeiro filme de terror, com líquido vermelho por toda parte. As fotos da cena do crime mostraram que quando a Taylor foi presa, ela estava sentada do lado de fora do seu apartamento, com sangue nas pernas, e mais desse mesmo material foi encontrado
em seus pés e mãos. Um dos policiais se dirigiu ao Raul, que estava coberto, de líquido vermelho e parecia estar inconsciente. No entanto, ele se levantou de repente e começou a falar, dizendo algo que surpreendeu a todos. O Raul alegou que sua namorada estava tendo um caso com seu amigo e por isso ele o matou. Mas durante o trajeto para a delegacia, o rapaz afirmou que estava muito bêbado e que a sua declaração não era verdadeira, afirmando que havia dito isso apenas para proteger a Taylor. Na cela, o Raul estava mesmo muito irritado e não parava de pedir um advogado. Ele também mencionou que alguém tinha tentado atacá-lo, então por volta das 8h10 da manhã, o Raul foi levado para uma sala de interrogatório onde respondeu perguntas por cerca de 55 minutos. E dessa vez ele não pediu para ver ou falar com um advogado. Estando um pouco mais sóbrio, ele disse à polícia que não tirou a vida do seu amigo, mas achava que sabia quem era o culpado. Durante o interrogatório, Raul contou que ao chegarem no apartamento, ficou claro que a Taylor e o Mark estavam tendo alguma coisa. Ele disse que decidiu se afastar e acabou adormecendo. Foi quando a Taylor começou a gritar e ele se levantou e viu o Mark no chão, bem machucado. Ele tentou estancar, o sangramento e pediu que a namorada chamasse a polícia. Ele mencionou que não perguntou a ela o que tinha acontecido, mas disse que a jovem inicialmente não queria ligar para a polícia. Quando a investigadora perguntou como ele sabia que os dois tinham um caso, ele respondeu que percebeu rapidamente que algo estava diferente, que tinha um clima no ar. A maneira como eles se comportavam era estranha, a linguagem corporal, tudo parecia indicar que havia algo acontecendo entre eles. Na sala ao lado, os investigadores também falaram com a Taylor e ela disse que não se lembrava bem do que tinha ocorrido. Aliás, quando a Taylor foi chamada para a sala de interrogatório, ela pediu ao policial que contasse o que tinha acontecido, porque ela simplesmente não lembrava. Ela estava sob o efeito de bebidas alcoólicas e não sabia direito o que tinha ocorrido. Ao saber que o Mark tinha falecido, ela ficou em choque, dizendo ainda que a única coisa que ela se lembrava era do Raul pedindo para ela chamar a emergência. Só que de repente ela começou a se lembrar de algumas coisas, como mensagens estranhas do Josh que parecia estar dando em cima dela. A Taylor disse que contou sobre isso para o Mark porque não sabia direito o que fazer, já que o Josh era um grande amigo do seu namorado. O investigador então perguntou se a Taylor tinha tirado a vida do Mark, mas ela rapidamente respondeu que não, que jamais faria uma coisa dessas, que ela jamais teria esse tipo de atitude. Ela também afirmou que nunca teve qualquer envolvimento íntimo com o Mark e que nunca rolou nada entre eles. A Taylor choramingou que por mais que tentasse, não conseguia se lembrar dos detalhes daquela noite. Foi aí que o investigador perguntou se ela tinha por um acaso se deitado na mesma cama que o Mark em algum momento daquela noite e ela respondeu que não, que eles não se aproximaram. Eu me pergunto como que ela lembra disso se ela não lembra de nada, Ela poderia muito bem ter se deitado com ele. Gente, só que a verdade é que aqueles depoimentos eram muito confusos e os investigadores já estavam ficando frustrados com o que ouviam. O detetive-chefe, então, voltou para a sala do Raul e tentou uma abordagem diferente. Ele tentou mostrar empatia para com o rapaz, afirmando que não o culpava se ele tivesse realmente tirado a vida do Mark, especialmente depois de toda a traição de um de seus melhores amigos. No entanto, Raul continuava a negar qualquer envolvimento com o que tinha acontecido com a vítima. Os profissionais então perceberam algo bem estranho. A Taylor já tinha mudado de roupa 3 vezes desde a prisão até o interrogatório, e todas as peças estavam manchadas com o sangue do Mark. Quando foi presa, a Taylor estava vestindo uma camisa branca e uma lingerie rosa. Ao ouvir isso, ela expressou surpresa, dizendo que não fazia ideia de que estava assim quando a polícia chegou, porque ela estava muito bêbada. Quando mostraram a ela as fotos da cena do crime e ela viu que a sua roupa estava encharcada de líquido vermelho, ela disse que estava surpresa e que nem sabia que tinha interagido com o corpo da vítima. A análise forense trouxe ainda mais elementos estranhos à cena do crime. Eles encontraram cabelos na mão do Mark, além de fios de cabelo em sua camisa,
e até na faca encontrada na cena do crime. Acredita-se que esses fios pertenciam a Taylor, mas não foram realizados testes, já que, sendo ela uma moradora regular do local, seu cabelo poderia estar ali por toda a casa e isso seria extremamente natural. O que realmente intrigou os investigadores foi uma lente de contato encontrada na parte de trás da calça do Mark, que também pertencia a Taylor. A perícia técnica, então, apresentou uma mensagem estranha no celular do Mark enviada 1h30 antes do assassinato. Ele escreveu a um amigo: "Minha noite está se tornando muito estranha." Depois, às 2h19, ele escreveu algo sobre possivelmente sair de lá apenas em uma ambulância. Por último, às 2h55 da manhã, ele enviou uma mensagem ao seu amigo perguntando se o tal amigo estava acordado porque ele estava precisando de ajuda. Após 5 horas de interrogatório, os namorados Raul e Taylor foram colocados na mesma sala pela primeira vez para ver se um deles deixaria escapar alguma confissão. Enquanto a Taylor perguntava ao Raul se ele estava bem, ele demonstrava preocupação sobre o que havia acontecido com o Mark. Nessa altura, ele já estava irritado novamente, querendo saber onde estava o seu advogado. A tensão aumentou quando Raul perguntou para a Taylor se ela tinha apunhalado o Mark. Ela repetiu que não tinha certeza, que poderia estar em choque e por isso hesitou ao chamar a emergência. Eles acabaram discutindo e os dois faziam parecer que nenhum deles tinha certeza absoluta do que aconteceu naquela noite cheia de mistérios dentro daquele apartamento. Essa história, gente, só começou a se desenrolar mesmo quando Raul foi acusado de assassinato, enquanto a namorada dele, a Taylor Gold, foi liberada. O detetive-chefe explicou que a decisão de soltar a Taylor se baseou em uma quantidade maior de evidências que apontavam o Raul como responsável pelo crime. Os pais do homem, preocupados com a situação, contrataram 2 advogados para defendê-lo. Ele estava enfrentando uma fiança de $2 milhões por homicídio em primeiro grau. A família do Raul tinha sim uma boa condição financeira, já que haviam construído um negócio próspero e moravam em uma mansão no estado da Virgínia. Quando apareceram nas mídias, os advogados de defesa argumentaram que as pessoas podem agir de forma impulsiva sob estresse, que no fundo Raul era um homem gentil que só queria se casar com a Taylor, formar uma família e contribuir da sua forma para a sociedade. Por outro lado, a família do Mark não acreditava nas acusações da polícia de que o Raul seria capaz de tirar a vida do seu amigo. O irmão do Raul aproveitou essa deixa da família do Mark e disse para as mídias que o Raul e o Mark foram criados com fortes valores de lealdade e amizade, e que o Raul sempre foi uma pessoa calma. O irmão do Raul alegou que concordava com a família do Mark sobre a polícia estar enganada ao apontar o Raul como assassino. No entanto, os promotores tinham uma visão diferente, afirmando que sim, que o Raul tinha um temperamento explosivo, especialmente quando bebia. Uma ex-namorada até confirmou que ele se tornava uma pessoa diferente quando estava alcoolizado, a ponto de ser banido da casa de amigos. O julgamento começou no dia 2 de março de 2015 e, obviamente, o Raul se declarou inocente de todas as acusações. Os advogados dele sustentaram que a sua primeira confissão deveria ser anulada, pois ele estava sob o efeito de álcool e estresse, tentando salvar a vida do seu amigo Mark. Eles apresentaram as gravações das chamadas de emergência em que dava para ouvir o Raul ao fundo pedindo ajuda, argumentando que isso não condizia com alguém que teria atacado o próprio amigo. Se ele tivesse feito isso, ele não ia pedir ajuda para o amigo, ele ia querer logo que o amigo fosse dessa para melhor. Os promotores, entretanto, argumentaram que o Raul estava consumido pelos ciúmes, acreditando que a Taylor o estava traindo com o Mark. Provas como impressões digitais do Raul encontradas no sangue do Mark
foram apresentadas, além do fato de que a Taylor, por conta da sua estatura e peso, não poderia ter sido a agressora, porque de acordo com a promotoria, ela jamais teria forças para atacar o Mark da forma que ele foi agredido. A defesa, por sua vez, contestou isso, apontando marcas nas mãos da Taylor como indícios de uma luta. Além disso, as unhas dela estavam quebradas e havia cabelo que parecia ser da Taylor no local do crime. Parecia cabelo arrancado mesmo, sabe, gente? A Taylor também foi chamada para testemunhar e durante 2 dias declarou que não se lembrava de nada e que não tinha motivos para machucar o Mark. O Raul decidiu não depor em sua própria defesa no tribunal, mas os seus advogados disseram que ele acreditava que a Taylor poderia ter atacado o Mark em um momento de raiva após a discussão que tinha acontecido lá no bar. Lembra que eles foram colocados todos frente a frente para esclarecer aquela fofoca lá de que um estava querendo pegar o outro e aquele rolo todo? Então, era disso que o Raul estava falando, que por conta desse rolo todo, ela poderia sim ter atacado o Mark. Os advogados disseram também que o Raul contou que ao voltar para o apartamento, acabou caindo e batendo a cabeça porque estava bêbado e chapado, e que ele teria acordado somente quando o Mark já estava ferido. E é claro que isso foi assim, um tiro no pé, já que ele tinha dito aos oficiais que quando chegou, ele foi dormir e só acordou quando o Mark já estava machucado. Ou seja, embora o Raul não tenha testemunhado no tribunal, as suas versões dos fatos continuavam confusas e inconsistentes. Mas voltando ao tribunal, é óbvio que a promotoria estava armada até os dentes e queria de todo jeito convencer o júri de que o Raul era realmente o culpado. Eles questionaram como uma briga tão intensa poderia ocorrer sem que o Raul percebesse, como que o ataque poderia acontecer enquanto ele estava dormindo ou tinha batido a cabeça e ele não escutaria nada, sabe? E nesse momento a promotoria ironizou essa declaração, já que o réu estava mudando as suas versões dos fatos constantemente. Eles também mostraram mensagens de texto entre o Raul e a Taylor, que evidenciavam problemas no relacionamento deles, incluindo queixas sobre a vida íntima do casal. A promotoria alegou que uma briga aconteceu entre o Raul e o Mark, e que o Mark tentou pegar a faca das mãos do Raul e então as coisas saíram do controle. Depois o Raul se aproveitou do fato de que todos estavam bêbados e tentou fazer a Taylor se sentir culpada. Ele tentou fazê-la acreditar que ela tinha sido a culpada. O Raul sempre alegou inocência, dizendo que aquela confissão inicial que ele deu, na verdade, era para proteger a Taylor, mas ele sabia que ela tinha tirado a vida do Mark, por isso ele disse que foi ele para meio que distanciar as suspeitas dela. Bom, no dia 16 de março de 2015, após 4 horas e meia de deliberações, o júri decidiu que a promotoria estava correta e o Raul Gupta era culpado de homicídio em 1º grau. Ele enxugou as lágrimas e engoliu seco ao ouvir que a sua sentença era de prisão perpétua. A rapidez com que o veredito foi alcançado sugeria que o júri não acreditou na defesa apresentada, o que deixou a família do Raul muito inconformada, já que tinham gastado uma nota para arcar com 2 advogados de defesa dos melhores. O pai do Mark expressou a sua dor ao dizer que a morte do filho era um mal incompreensível, uma verdadeira tragédia. Apesar disso, nem mesmo a família do Mark estava totalmente convencida de que o Raul era o verdadeiro culpado. A Taylor Gold estava presente na audiência de sentença e era vista como uma inocente nessa história toda, mas uma das detetives chamada Paula Ramil, que também interrogou o casal, disse acreditar que a Taylor poderia ter contribuído para a situação que deixou o Raul tão irritado a ponto de tirar a vida do seu amigo. Havia fortes rumores de que ela poderia ter tido um relacionamento com o Mark às escondidas, mas o fato é que após o incidente, a Taylor seguiu a sua vida normalmente e até fez uma pós-graduação em sua área de atuação. Em 2018, os pais do Mark, que a essa altura já tinham se convencido de que a justiça tinha sido mesmo correta e que o Raul tinha tirado a vida do seu amigo, processaram o Raul e ganharam uma indenização de 12 milhões de dólares em uma ação por morte injusta. Eles alegaram que o Mark sobreviveu por um tempo após sofrer o ataque e ele estava meio que tentando escapar disso.
Os detalhes do processo criminal mostraram que o Mark foi atacado na sala de estar e que o rastro ali de líquido vermelho pelo apartamento indicava uma possível tentativa de fuga. Eu sinceramente não sei dizer para vocês como o Raul vai pagar esse valor ou mesmo parte dele, porque como eu disse, ele estava estudando e a Taylor era quem pagava a maior parte das contas da casa. Eu não sei como funciona a legislação norte-americana, mas eu acredito que esse valor poderá ser descontado quando ele receber a sua herança, por exemplo. Em 2023, a irmã do Raul, chamada Sharon Report, anunciou que estava escrevendo um livro sobre o caso do seu irmão, afirmando que ele foi injustamente condenado. Ela compartilhou que o Raul estava cumprindo uma pena de prisão perpétua desde 2015 pela morte do seu melhor amigo Mark, mas que ele nunca fez o que foi acusado de ter feito. Ela revelou que planejava contar ao mundo a sua jornada em busca da verdade, revelando que especialistas forenses e especialistas em provas envolvendo DNA acreditavam na total inocência do Raul e que evidências cruciais haviam sido escondidas do processo. Ela falou também sobre o impacto que uma condenação errada pode ter na vida de uma família e também de uma pessoa. Até a data da gravação desse vídeo eu não encontrei a publicação do tal livro, não sabemos se ele realmente foi publicado. O que sabemos é que a Sharon disse que faria de tudo para descobrir o que realmente aconteceu naquela noite e que um dia mostraria ao mundo que o seu irmão era inocente. Alguns jornalistas investigativos acreditam que, como todos estavam bêbados, pode ser que o Mark tenha presenciado uma briga entre a Taylor e o Raul e, ao tentar intervir, tenha sido atacado por um dos dois. Quem defende essa teoria acredita que foi a Taylor quem o atacou. Alguns acreditam que talvez a Taylor estivesse tentando se aproximar do Mark, que não sabia como reagir. A rejeição dele poderia ter sido um motivo para ela ficar furiosa. Vale lembrar que todos estavam bêbados e o Raul tinha feito uso de coisas erradas. Então existem pessoas que acreditam que a Taylor saiu impune desse crime. Outros acreditam que a justiça foi mesmo correta e foi mesmo o Raul quem tirou a vida do Mark por ciúmes. O Raul Gupta até recorreu da sua condenação, alegando que suas declarações não deveriam ter sido aceitas no tribunal, pois ele pediu um advogado antes do interrogatório e não concederam isso a ele. Porém, os oficiais ouviram o Raul solicitar um advogado enquanto estava em uma cela, e quando entraram na sala de interrogatório, eles leram os direitos dele e o Raul não pediu um advogado. Então o recurso foi negado por conta disso, porque no momento que deveria solicitar o advogado, ele não solicitou. Ele solicitou no momento errado. Esse negócio é bem complicado, né, gente? Porque assim, às vezes uma coisinha que você fala num tempo diferente pode mudar toda a situação. Eu sei que existem sim muitas dúvidas sobre a culpabilidade do Raul, mas é claro que eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que foi ele realmente quem cometeu esse crime, que a justiça foi feita? Ou não? Quem cometeu esse crime ainda tá solto por aí? Deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.